Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Bem gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre relatividade de Einstein. É uma das formas que corroboram com o modelo heliocêntrico, o modelo ideológico e filosófico heliocêntrico, porque não poderia ser explicado se não fosse a teoria da gravidade, da relatividade, perdão. Porém, ela é uma teoria até hoje, porque quando ela vai para um experimento científico reproduzível, ela não passa. Por isso, continua sendo uma teoria. E eu vou apresentar duas matérias aqui muito interessantes sobre a relatividade, que visa desmistificar esse modelo pseudocientífico ideológico. Primeiramente, historicamente, a Terra ela sempre foi plana e todos os eventos astronômicos, seja no Antigo Egito, na Antiga Babilônia, onde acreditava-se numa Terra plana, todos os eventos astronômicos, eclipses, sempre foram previstos de acordo com uma Terra plana, inclusive pelo fato desses eventos serem cíclicos. Isso comprova que a Terra não está viajando a milhares de quilômetros em torno do Sol, que o sistema solar está a milhares de quilômetros em torno da galáxia e que a galáxia está, por sua vez, a milhões de quilômetros em torno do universo. Justamente porque a gente vê as mesmas estrelas nos céus, os eventos astronômicos serem cíclicos. Tudo isso já destrói completamente esse modelo que nos foi apresentado, imposto de forma ditatorial. Mas o objetivo do vídeo é falar sobre relatividade, porque justamente a teoria da gravidade de Newton, ele tentava explicar, a gente morando numa bola de cabeça para baixo, um de lado, outro... Porém, não conseguia fechar esse modelo. Vários erros desse modelo, dessa teoria da gravidade, do heliocentrismo, como o Mercúrio ser muito próximo ao Sol e a força gravitacional solar e várias outras coisas. Eu dei apenas um exemplo. Então a teoria da relatividade ela veio falar de distorção de espaço-tempo para tentar explicar, e foi reinventada por Albert Einstein. Então eu já li essa matéria aqui uma vez, mas eu vou ler de novo, tá? Porque é importante que a gente reveja. Eu tenho duas matérias aqui muito interessantes sobre esse assunto, para a gente exterminar esse mito de vez chamado relatividade. Então vamos lá. Teoria da relatividade é ideologia e não ciência, defende pesquisador. Esse aqui é o doutor em física, professor da Universidade de Sunderland, na Inglaterra, doutor Peter Hayes. Então aqui ele vem explicando a ideologia da relatividade. Ele escreveu um artigo, tá? A ideologia da relatividade. O Dr. Hayes argumenta que a teoria da relatividade de Albert Einstein, provavelmente a teoria científica mais famosa da história, deveria ser vista como uma ideologia, não como ciência. Ele argumenta que seus impactos na ciência e na cultura popular foram tão grandes precisamente porque, como uma teoria científica, ela de fato não faz sentido. Então ele diz aqui que a teoria da relatividade ela tem mais um viés cultural e ideológico, porque como fato científico não faz nenhum sentido. A teoria de Einstein contém inconsistências elementares, mas em 1919, quando a teoria se tornou conhecida popularmente, o mundo estava saindo de uma guerra terrível, seguido por uma pandemia de gripe. As ideias de Einstein eram tudo o que eles precisavam. Na pressa de divulgá-la, poucas pessoas pararam para questionar as falhas lógicas óbvias da teoria. Diz Hayes, traçando um quadro típico de uma teoria da conspiração. Ele não aponta quem eram eles, mas precisavam de tal ideologia. Isso é fato, gente. O mundo naquele momento passava por uma transformação, principalmente do modo de produção, passando a ser capitalista, guerras, pandemias. Então essa teoria foi super importante, não só para angariar as guerras, inclusive a Segunda Guerra Mundial também. Porque quando você retira o Criador
você passa a enxergar o seu ser humano como uma ameba, como a teoria da evolução de Darwin veio fazer, então é mais fácil você chamar o povo para uma guerra, porque você passa a enxergar o ser humano como nada. E até hoje, de lá para cá, foram várias guerras, não só mundiais, como guerras em locais específicos, porque as pessoas deixaram de enxergar o ser humano como ser humano, sim como o desrespeito a etnias, a várias questões passaram a ser aí criadas após toda essa ideologia. Vamos lá, alguns dos primeiros críticos de Einstein assumiram posição de direita e antissemíticas. Aí vamos lá, o paradoxo do relógio, ele vai falando, eu já li essa matéria aqui, está em outro vídeo, ele diz aqui que não faz sentido também a questão do paradoxo do relógio. Então ele vai falando sobre várias questões. Como eu já li essa matéria toda, eu vou agora passar para outra que eu encontrei para a gente terminar esse mito chamado relatividade geral. Vamos lá. Esse aqui, gente, nada mais é do que o físico brasileiro de renome internacional chamado César Lattes, que fez uma entrevista dizendo aqui, ó, Albert Einstein é uma farsa. Entrevista de César Lattes em 5/8/96 ao jornal Diário do Povo, de Campinas. Ele é o maior físico brasileiro deste século. Por 2 vezes esteve a um passo de ganhar o Prêmio Nobel. Na primeira vez em 47 e depois em 1948. Tá bom? Esse aqui é um físico, doutor em física brasileiro de renome internacional que por 2 vezes quase recebeu o Prêmio Nobel. Tá aqui, ó. Aí ele deu uma entrevista. Perdão aqui, né? Aí ele está explicando aqui sobre uma das invenções dele, tá? Então, aqui ele está falando sobre o Prêmio Nobel, que foi outra pessoa que ganhou. Mas vamos pular, vamos ao que interessa. Vamos lá. Em 1950, o senhor tinha 26 anos, um ano a mais que Einstein, quando ele recebeu o Nobel. Aí a resposta dele: já imaginou que problema eu teria? Iria passar o resto da vida, olha só, iria passar o resto da vida fazendo cartinhas de recomendação como Einstein. Graças a eles, muitos maus cientistas conseguiram bons cargos em universidades. Vamos lá. Aí está falando sobre a segunda vez do Prêmio Nobel, tá? Físico de renome internacional respeitadíssimo. Professor Lattes, o físico inglês Stephen Hawking afirmou em seu livro Uma Breve História do Tempo que os físicos têm gasto tempo demais na pesquisa de físicas de partículas. O senhor concorda com isso? Aí o César Lattes responde: aquele livro é uma droga, uma porcaria. Ele não tem representatividade nenhuma na física. Sua fama é fruto só da imprensa. Ele é um mau caráter. Isso aqui ele falando de Stephen Hawking. Mas ele é um físico conceituado. Ele pode ser conceituado na imprensa, mas não é conceituado no meio científico. O senhor é tido como um crítico de Einstein, não é mesmo? A pergunta. Aí ele responde: Einstein é uma fraude, uma besta. Ele não sabia a diferença entre uma grandeza física e uma medida de grandeza, uma falha elementar. Aí vai dizendo aqui, ele responde: e onde exatamente ele cometeu a falha a qual o senhor está falando? Quando ele plagiou a teoria da relatividade do físico matemático francês Henri Poincaré em 1905, a teoria da relatividade não é invenção dele, já existia há séculos, vem da Renascença. Aqui ele faz uma acusação muito grave, que Einstein não criou teoria nenhuma da relatividade, ela já vinha lá da Renascença. Está aqui falando de Leonardo da Vinci, Galileu, Giordano Bruno, já falavam dessa teoria. O problema é que naquela época, eles não tinham o avanço científico e tecnológico que tem hoje, para poder desmentir todo esse mito. E hoje sim, já se pode dizer que essa teoria é uma furada, devido ao avanço tecnológico e científico.
mas eles continuam insistindo que é para poder manter a mentira, manter a doutrinação do gado manipulado e dessa massa de manobra que continua acreditando. Você vê aí os globaloides, os caras não são formados em nada, não são nada, tentando explicar a relatividade, a gravidade, quando pessoas, cara, de renome, o cara aqui, ele quase ganhou o prêmio Nobel de Física, um estudioso, um doutor, como o outro lá também, que é professor da Universidade de Sunderland, eles querem disputar com caras dessa sabedoria, claro. Agora, os que estão interessados, os diplomados, que estão interessados aí em continuar ganhando os milhões que ganham com a mentira, a maioria vai se vender pelo sistema. Não vai entregar como aqui o César Lattes está entregando. Vamos lá. Então o senhor considera a teoria da relatividade errada? Aquela famosa equação EmC² está errada? Olha o que ele responde. A equação está certa. É do Henri Poincaré. Já a teoria da relatividade do Einstein está errada. E há vários indícios que comprovam esse ponto de vista. Isso aqui, gente, ele está retratando uma coisa que eu costumo dizer, que já disse várias vezes no meu canal. O que ele está dizendo é que a equação está certa. Eu já fiz um vídeo falando sobre a gravidade. Quando a maçã, suponhamos que seja história fantasiosa ou não, quando a maçã cai, né, que Newton observa a queda da maçã, que se cai na cabeça dele, se cai no chão, não interessa, essa fantasia, essa historinha da carochinha, como sempre é, ele vai fazer uma equação para falar da gravidade. Vai lá, a massa da maçã, a distância que estava no chão, do chão, a velocidade, vai calcular aquilo tudo. E a fórmula matemática vai estar errada, gente? Claro que não, a forma vai estar certa. Agora, entre a forma matemática estar correta e a gravidade existir, há uma distância muito grande. A mesma forma que ele diz aqui. A equação é igual a MC² vai estar errada. O cara monta uma equação, vai estar certo. Porque a matemática não vai falhar. 2 e 2 é 4. Entendeu? 5 vezes 5, 25. Não tem como errar. Agora, daí entre a equação estar correta e a relatividade fazer sentido, há uma distância enorme. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, gente. É um doutor em física renomado internacionalmente, quase ganhador de 2 prêmios Nobel. Tá bom? Então, para a gente terminar esse mito logo, e essa marra desses globaloides que ficam aí tentando explicar o inexplicável, justificar o injustificável. Porque nem informação esses caras têm, quer vir para a internet aqui para o YouTube, tirar onda com a cara dos outros. Então isso aqui, gente, essa relatividade, ela nem foi criada por Einstein, ela já existia lá no tempo do Iluminismo, Renascença, sabe? Aquela Iluminismo, Illuminati, está tudo relacionado. Então ela foi inventada lá. E Einstein apenas criou uma equação para tentar corroborar, mas hoje se sabe que isso é um aborto científico. Hoje tem-se a certeza, por isso que Tesla, um grande gênio da ciência, que tinha uma ciência experimental. O Tesla era um grande gênio porque ele tinha uma ciência reproduzível e observável. Chamou tudo isso aí que nós estamos vendo, chamou toda essa ciência, essa pseudociência, de teorias, cálculos matemáticos e lixo filosófico. É o que o físico César Lattes mostrou ali. A equação está correta, mas a relatividade não existe. Aí vem uns idiotas para cá para tentar tirar onda com a cara dos outros e falar, dizer que sabe muito, mas eles não sabem nada. Professorzinho de primário, querendo tirar onda com o cara que é doutor em física, quase renomado internacionalmente. Não sou eu que estou dizendo, gente. Com Tesla, o cara quer ser contra a Tesla, que chamou a relatividade de lixo filosófico e cálculo matemático. É realmente o que virou a ciência. Gravidade, relatividade é isso, teoria, cálculo matemático e lixo filosófico. Mas nós estamos aqui para desmistificar todas essas mentiras, que veio aqui somente para tentar corroborar com o modelo, com essa teoria aqui do heliocentrismo, outro modelo ideológico e filosófico, como disse o grande astrônomo Tycho Brahe, independente, que
independente de qualquer coisa, que foi envenenado por John Kepler, por seu principal aprendiz, ele dizia que o modelo heliocêntrico era uma ciência puramente filosófica. E assim como disse Tesla, gente, assim como disse grandes gênios da humanidade, inclusive esses dois doutores em física aqui, tanto César Lattes, tá? Quase ganhador de 2 prêmios Nobel, como o doutor Peter Hayes, professor da Universidade de Sunderland. E quem são esses caras para que eles ser contra esses doutores, gente? É claro que a maioria deles, eles estão defendendo o canudo, o diploma, mas eles, nem todos têm compromisso com mentira. E dão a cara a tapa para falar a verdade, gente. Então eles queriam corroborar com aquele modelo maçônico heliocêntrico aqui. É para isso que veio a relatividade, a gravidade. Gente, está no livro. Pesquisem. Princípios matemáticos da filosofia natural. Gravidade, isso é filosófico. Vem desde a Renascença, desde o Iluminismo. Isso aqui não é ciência, gente. Isso aqui é literalmente o que Tesla chamou. Lixo filosófico. Gravidade, relatividade, evolucionismo. Nada disso é ciência. Coloquem isso na cabeça de vocês. Então, gente, se gostaram do vídeo, dê um like. Peço que se inscrevam no canal. E tamo aí, gente. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.